Por trás do gelo silencioso da Groenlândia, criaturas desconhecidas e histórias esquecidas revelam segredos que vão muito além do que a ciência ousa explicar. Número 1. O dragão gigante da costa leste. Na costa leste da Groenlândia, onde a água é fria o suficiente para matar um ser humano em poucos minutos, pescadores locais sussurram há gerações sobre algo que chamam simplesmente de dragão gigante. Eles descrevem essa criatura como tendo dezenas de metros de comprimento, corpo semelhante a uma serpente e cabeça de aparência reptiliana. Ela só aparece por alguns instantes antes de desaparecer de novo sob a água. Um caso enviado para nós faz acreditar que essa criatura pode mesmo ser real. Na manhã de 3 de setembro de 2018, o barco de pesca Helena's Pride partiu do porto com 15 tripulantes a bordo. O mar estava calmo, o clima perfeito. Nenhum sinal de perigo. Mas às 9h47 da manhã, a estação costeira recebeu um sinal de emergência que durou exatamente 11 segundos. Na gravação, ouve-se a água subitamente sendo levantada com violência, como se algo gigantesco estivesse rompendo a superfície. Em seguida, gritos. E depois, silêncio total. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram apenas destroços do barco espalhados num círculo irregular. A água estava espessa e vermelha de sangue. Nenhum corpo, nenhum sobrevivente. Como se o navio inteiro tivesse sido levado num único ataque. O mergulhador Ian Erickson foi enviado ao local. A câmera em seu capacete registrou algo inacreditável. Debaixo da água gelada, uma cabeça gigantesca emergiu. A pele era coberta de escamas azul acinzentadas. O crânio era anormalmente alongado, lembrando um réptil pré-histórico. Quando a criatura abriu a boca, todos congelaram de medo. Lá dentro, entre os dentes longos e serrilhados, havia restos humanos e coletes salva-vidas laranja. A criatura não atacou o helicóptero. Apenas olhou para cima por alguns segundos e depois submergiu novamente, levando todas as vítimas com ela. A marinha foi obrigada a destruí-la. Mas a análise do corpo revelou algo ainda mais perturbador. Dentro do estômago havia ossos humanos antigos e objetos pessoais de um barco pesqueiro soviético desaparecido em 1987. Isso significava que a criatura vinha caçando humanos nessas águas há décadas. E a história não acabou aí. Sonar e drones subaquáticos detectaram múltiplos sinais semelhantes sob o Oceano Ártico. Ou seja, não era só um. É por isso que muitos habitantes da Groenlândia acreditam que esse oceano nunca esteve vazio. Há predadores grandes demais para que a humanidade queira encontrá-los. Número 2. A sereia a 900 de metros de profundidade. Entre as lendas sobre criaturas misteriosas que habitam as águas da Groenlândia, um vídeo em particular não pode ser ignorado. Ele ficou conhecido como a sereia a 900 de metros de profundidade. Segundo as informações, essa filmagem foi capturada por um sistema de câmera submarina em alto mar, ao largo da costa da Groenlândia, a uma profundidade de aproximadamente 900 metros, onde quase não há luz, e os humanos raramente observam qualquer coisa diretamente. No início, o vídeo parece banal, o fundo do mar escuro, água turva, pedras imóveis. Mas após alguns segundos, uma forma estranha aparece no canto da imagem. O corpo era longo, os movimentos lentos, diferente de baleias ou lulas gigantes. Quando a câmera gira, o que surge é um tronco com forma surpreendentemente parecida com o de um ser humano. O que chamou mais atenção foi o momento em que uma mão com membranas lentamente toca o vidro da câmera, como se a criatura estivesse curiosa. Em seguida, a imagem treme, o sinal se distorce e o ser desaparece na escuridão. Mais tarde, várias fontes confirmaram que essa filmagem fazia parte de projetos de mockumentary, documentários fictícios criados para parecerem reais, mas sem valor científico. Mesmo assim, o vídeo continua marcando a imaginação das pessoas. Não por ser dramático, mas por mostrar a criatura se movendo com calma, como se estivesse apenas cruzando um mundo que nunca deveria ter sido visto por nós. Se você quiser, posso continuar exatamente nesse ritmo, tópico por tópico, mantendo a fidelidade à extensão e estrutura do original. Deseja que eu prossiga com o próximo tópico? Número 3. O caranguejo gigante de Nuuk? Continue perfeito. Vamos continuar com a reescrita fiel do próximo tópico, mantendo o estilo, o comprimento e todas as suas instruções. Número 3. O caranguejo gigante de Nuuk. No final de outubro de 2025,
Um vídeo curto começou a circular rapidamente pelas redes sociais. Ele mostrava o que parecia ser um caranguejo gigante saindo de águas rasas próximo à costa da Groenlândia. De acordo com a legenda, o incidente aconteceu em 30 de outubro, perto de Nuuk, a capital do país. Quem estava filmando seria um visitante local, parado sobre rochas baixas próximas à linha d'água. No começo, a cena parece comum. Água calma, ondas leves e visibilidade clara. Mas em questão de segundos, uma forma escura começa a emergir logo abaixo da superfície. Conforme a câmera se aproxima com zoom, a imagem fica mais nítida. Um caranguejo de tamanho incomum aparece. Tinha uma carapaça espessa, pernas compridas e se movia devagar, com movimentos pesados e deliberados. O que chamou ainda mais atenção foi o fato de que não era o único. Um pouco mais ao fundo da imagem, outra criatura semelhante começou a surgir parcialmente. A pessoa que filmava não se aproximou, manteve distância e gravou tudo em silêncio. Provavelmente porque os caranguejos pareciam muito maiores do que qualquer espécie comum. Depois que o vídeo viralizou, muitos sugeriram que se tratava do caranguejo real, uma espécie de grande porte nativa das águas frias do Ártico. No entanto, a escala observada na gravação causou dúvidas. Os animais pareciam muito maiores do que o normal e estavam incrivelmente próximos da costa, o que não é comum. Nenhuma autoridade científica confirmou o vídeo oficialmente. A gravação também não incluía nenhum elemento claro para referência de escala, mas para quem vive nas margens da Groenlândia, ela apenas reforçou uma crença antiga. Essas águas geladas ainda escondem criaturas raramente vistas por humanos. E às vezes, tudo o que elas precisam é emergir por alguns minutos para sacudir a internet. Número 4. O tubarão da Groenlândia e os séculos que ele carrega. Entre as criaturas mais estranhas que vivem nas águas da Groenlândia, o tubarão da Groenlândia se destaca. E não é pela aparência, mas pela idade. Em 2016, um estudo científico surpreendeu o mundo ao determinar que alguns tubarões dessa espécie podem viver mais de 500 anos. O mais antigo analisado teria aproximadamente 512 anos de idade. Essa descoberta começou quando pesquisadores coletaram amostras dos olhos de vários tubarões capturados acidentalmente durante estudos. Em vez de usar ossos ou dentes, os cientistas aplicaram datação por radiocarbono no cristalino, um tecido ocular que não se regenera ao longo do tempo. Os resultados sugeriram que o maior exemplar pode ter nascido por volta do ano de 1505, antes mesmo de muitas nações modernas existirem. Os tubarões da Groenlândia vivem principalmente em águas profundas e frias ao redor da Groenlândia e do Atlântico Norte. Eles se movem devagar, têm metabolismo extremamente lento e crescem quase de forma imperceptível. Essa lentidão extrema é considerada a chave para sua impressionante longevidade. Alguns indivíduos podem levar mais de 150 anos apenas para atingir a maturidade sexual. Apesar do tamanho, esses tubarões raramente atacam humanos. Eles flutuam em silêncio nas profundezas, alimentando-se de peixes, carcaças e até mesmo de animais que já estão mortos há bastante tempo. Para muitos cientistas, eles são fósseis vivos, testemunhas silenciosas de séculos de mudanças nos oceanos. Nas águas da Groenlândia, onde os humanos ocupam apenas um pequeno fragmento da história, o tubarão da Groenlândia serve como um lembrete gelado. O oceano existia muito antes de nós, e algumas criaturas já viviam lá antes mesmo da memória humana começar. Número 5. Leviathan, o gigante sem nome. Entre os nomes que pescadores da Groenlândia evitam pronunciar em voz alta, Leviathan ocupa um lugar especial. Ele não é descrito como um peixe específico, nem como um animal marinho reconhecível. O Leviathan é falado como algo grande demais para ser classificado. Ele aparece apenas sob condições muito raras. As histórias sobre o Leviathan costumam começar da mesma maneira. Uma embarcação passa por águas profundas. De repente, o mar fica estranhamente calmo. Nenhum pássaro no céu, nenhum peixe na superfície. Então, a água começa a escurecer, não por ondas, mas como se o próprio fundo do oceano estivesse se movendo. Alguns capitães relatam ter visto um dorso gigantesco, tão longo que parecia um bloco de gelo à deriva, mas se movendo contra a corrente. Relatos históricos dos séculos XVIII e XIX mencionam barcos pesqueiros próximos à Groenlândia que, de repente, começaram a se inclinar como se estivessem sendo empurrados de baixo para cima. Não havia gelo,
nem pedras, nem colisão. Apenas alguns segundos de desequilíbrio, antes de tudo voltar ao normal. As inspeções não mostravam danos, mas todos os tripulantes afirmavam com convicção que havia algo vivo sob o barco. Na lenda local, o Leviathan não é um caçador violento. Ele é descrito como um ser antigo que dorme sob o Oceano Ártico, emergindo apenas quando é perturbado ou quando as correntes marítimas mudam drasticamente. Alguns acreditam que as enormes sombras detectadas ocasionalmente por sonares nas profundezas da Groenlândia são, na verdade, o Leviathan. Embora os dados sempre sejam vagos demais para uma confirmação científica, também não há explicação clara para séculos de relatos semelhantes. E nesses mares gelados, onde os humanos são apenas visitantes temporários, o Leviathan continua sendo uma pergunta sem resposta. Se o oceano consegue esconder uma criatura grande o suficiente para ser confundida com o próprio fundo do mar, o quanto realmente conhecemos esse lugar? Número 6. Kalupilik, o caçador de crianças sob o gelo. Se existe uma lenda da Groenlândia que realmente me perturba, é a de Kalupilik. E não por ele ser gigantesco, mas por estar perto. Muito perto. Kalupilik não vive nas profundezas do oceano. Ele habita logo abaixo do gelo, exatamente onde as pessoas costumam se aproximar para olhar para baixo. Nas histórias Inuit, Kalupilik é descrito como uma criatura meio humana, meio peixe. Sua pele tem um tom esverdeado pálido, como um corpo encharcado de água gelada. O cabelo é longo, embaraçado. As unhas são curvas e afiadas. Mas o detalhe mais importante é este. Kalupilik não caça adultos. Ele mira nas crianças, especialmente nas mais curiosas, aquelas que se aproximam da borda do gelo e ficam espiando pelas fendas escuras. Os anciãos inuites dizem que Kalupilik jamais precisa emergir. Ele apenas espera. Quando o momento certo chega, uma mão fria se estende por entre o gelo e puxa a vítima para baixo, em completo silêncio. Sem gritos, sem respingos. Apenas o desaparecimento repentino. Como se a criança nunca tivesse estado ali. O que torna essa lenda tão assustadora é sua consistência ao longo das gerações. Kalupilik é sempre descrito como vivendo logo abaixo da superfície, e não no fundo do mar. Ele representa aquele medo ancestral de que algo esteja exatamente sob seus pés, separado de você apenas por uma fina camada de gelo. Hoje em dia, muitos acreditam que Kalupilik foi uma invenção cultural criada apenas para manter as crianças longe de áreas perigosas cobertas por gelo fino. Isso pode até ser verdade, mas, quando você está na Groenlândia e olha para baixo através de uma placa de gelo transparente sobre águas negras, você entende por que os inuites dizem: nunca fique ali por muito tempo. Número 7. A lula gigante e os monstros com olhos do tamanho de pratos. Nas águas que cercam a Groenlândia, existem profundezas tão extremas que a luz do sol jamais tocou o fundo do mar. Abaixo daquela escuridão quase congelada, vivem criaturas que, por séculos, só foram conhecidas por meio das lendas dos marinheiros. Entre elas estão a lula gigante e a lula colossal. O que torna essas duas espécies realmente extraordinárias não são os tentáculos longos, mas os olhos. Eles são os maiores de todo o reino animal. Cada olho pode atingir o tamanho de um prato de jantar, e foram desenvolvidos para detectar o menor movimento na escuridão absoluta. Nas águas da Groenlândia, onde a luz só penetra nos primeiros metros, essa habilidade é essencial para sobreviver. Durante a maior parte da história humana, ninguém havia visto uma lula gigante viva em seu habitat natural. Quase todas as evidências vinham de carcaças que chegavam às praias da Groenlândia, Islândia ou do norte da Europa, ou de filmagens submarinas muito breves. Alguns desses restos mostravam marcas de ventosas e ganchos endurecidos, grandes o suficiente para deixar cicatrizes profundas na pele de baleias. Uma prova de que essas lulas já enfrentaram outros gigantes nas profundezas. Ao contrário do que o cinema costuma retratar, as lulas gigantes não são caçadoras agressivas. Elas vivem de forma lenta, movem-se pouco e passam a maior parte da vida à deriva nas águas profundas. Somente quando estão feridas, presas em redes ou mortas, é que aparecem diante dos olhos humanos. E aqui está o detalhe que intriga muitos pesquisadores. Se criaturas com mais de 9 metros de comprimento conseguem passar a vida inteira nas águas da Groenlândia sem serem vistas, o que mais pode existir lá embaixo, que nunca notamos? Número 8. Narvais. Os unicórnios do gelo.
Existe um momento na Groenlândia que eu sempre acho fascinante. É quando um longo chifre surge das águas congeladas. E por alguns segundos, sua mente se recusa a acreditar que aquilo pertence a um animal real. O narval é frequentemente chamado de unicórnio do mar. E é fácil entender por quê. Eles vivem principalmente nas águas ao redor da Groenlândia, onde o gelo cobre o mar durante a maior parte do ano. Seu longo e retorcido chifre parece saído direto de uma lenda. Mas a parte mais surpreendente é que aquilo não é um chifre. É um dente. Um dente que atravessa o crânio e contém milhões de terminações nervosas. Em outras palavras, o narval carrega na cabeça um sensor biológico altamente sensível, capaz de detectar temperatura, pressão e salinidade. A maior parte da vida de um narval acontece sob o gelo, onde os humanos quase não conseguem observá-los. Eles podem mergulhar a mais de 1.500 metros de profundidade, nadar em completa escuridão por longos períodos e emergir em um único buraco estreito para respirar. Relatos Inuit dizem que os narvais conhecem os caminhos sob o gelo melhor do que qualquer humano jamais poderia. Um detalhe pouco mencionado é que narvais raramente entram em pânico. Quando ficam presos sob o gelo, não se agitam. Eles esperam. Há registros de narvais usando seus dentes para quebrar placas finas de gelo, o que leva muitos a acreditar que o dente não serve apenas para sentir, mas também para interagir com o ambiente. Narvais não são agressivos, não caçam humanos, mas sempre que penso em uma criatura como essa vivendo logo abaixo do gelo da Groenlândia, sinto algo difícil de explicar. Não é medo. É a percepção de que alguns animais reais são tão incomuns que a humanidade levou séculos para aceitar que, às vezes, as lendas nada mais são do que a ciência chegando atrasada. Número 9. O peixe pescador do Ártico, o mestre da espera na escuridão. Ao estudar as águas da Groenlândia, há sempre um detalhe que me causa arrepios. Em muitos lugares sob o gelo, a escuridão é permanente. Não existe dia, nem noite. E nesse ambiente vive uma criatura que evoluiu para transformar a escuridão em sua maior vantagem, o peixe pescador ártico. Esses peixes habitam profundidades onde a luz do sol nunca chega. Debaixo do gelo espesso da Groenlândia, tudo se move com lentidão, frio e silêncio. Em vez de perseguir suas presas, o peixe pescador permanece imóvel. Na sua cabeça, existe uma pequena isca luminosa, um brilho fraco gerado por bactérias simbióticas. Essa luz não é forte, é só o suficiente para atrair criaturas curiosas no escuro. O que mais me incomoda é o método de caça. O peixe pescador não precisa de velocidade, ele só precisa de paciência. Quando a presa se aproxima o bastante, o ataque acontece em um instante, sem perseguição, sem chance de fuga. Nas águas frias e escuras da Groenlândia, essa é a estratégia perfeita. Mais estranho ainda é o macho da espécie. Ele é muito menor do que a fêmea. Quando encontra uma, ele se prende ao corpo dela e, com o tempo, os dois se fundem. O macho literalmente se transforma em uma extensão reprodutiva da fêmea, um único corpo. Dois indivíduos, uma forma de existência que parece possível apenas num ambiente tão extremo quanto o oceano sob o gelo. O peixe pescador não é um monstro. Mas quando eu imagino centenas de pequenas luzes flutuando sob o gelo da Groenlândia, entendo por que o instinto humano diz: aqui não é um lugar para se permanecer por muito tempo. Número 10. A aranha do mar gigante, um alienígena sem coração nem pulmões. Foi essa criatura que me fez perguntar na primeira vez que a vi: isso é mesmo real? A aranha do mar gigante vive em águas frias, como as que cercam a Groenlândia. Ela não é uma aranha de verdade, mas sua aparência é suficiente para fazer qualquer um pensar em algo alienígena. Nos mares mais quentes, essas criaturas são pequenas, mas no Ártico elas crescem além do normal. Pernas longas e finas, esticadas em todas as direções, com um corpo minúsculo que parece apenas uma junção frágil entre os membros. Quando câmeras submarinas capturam essas aranhas se arrastando lentamente pelo fundo do mar da Groenlândia, muitos espectadores acreditam estar vendo formas de vida ainda não classificadas. O que as torna ainda mais estranhas é o funcionamento do corpo. As aranhas do mar gigantes não têm coração nem pulmões no sentido tradicional. Elas absorvem oxigênio diretamente através da pele e das pernas. A água fria, rica em oxigênio, permite que cresçam sem perder funcionalidade. Fora desse ambiente, não conseguem sobreviver. Elas não caçam de maneira agressiva.
simplesmente rastejam com lentidão e em silêncio. Como se nesse mundo onde tudo se move devagar, não houvesse motivo para pressa. O que mais me assombra, ao ler os estudos científicos, não é o tamanho delas, mas a sensação de que essas criaturas não reconhecem a existência humana. Elas existem como se a nossa espécie jamais tivesse aparecido. As aranhas do mar gigantes deixam uma mensagem muito clara. Sob o gelo da Groenlândia vivem seres que parecem completamente errados para a nossa imaginação, mas estão perfeitamente certos para a natureza. E às vezes, o que nos causa medo não é a agressividade, e sim a sensação de que estamos espiando um mundo que não foi feito para nós. Número 11. A água-viva ártica gigante. O perigo invisível. Se existe uma criatura na Groenlândia que parece uma injustiça, é a água-viva ártica gigante, porque você pode nadar ao lado dela e nunca perceber que ela está ali. Nas águas frias do Atlântico Norte, já foram registradas espécies de águas-vivas com tentáculos que chegam a dezenas de metros de comprimento, quase totalmente transparentes. O corpo central pode não ser muito grande, mas os tentáculos se arrastam como fios ao longo da água cinzenta. O perigo é simples, você não consegue vê-los. Sob a luz fraca refletida pelo gelo, os tentáculos se misturam perfeitamente com a água ao redor. Mergulhadores descrevem a sensação como se estivessem tocando algo macio, seguida por um torpor instantâneo. Águas-vivas não caçam ativamente. Elas apenas derivam pelas correntes, mas seus tentáculos possuem milhares de células urticantes, fortes o suficiente para paralisar peixes grandes. Para animais pequenos é morte imediata. Para humanos talvez não seja letal de forma direta, mas perder os movimentos em água congelante costuma ser fatal. Nas regiões polares, um fenômeno conhecido como gigantismo polar faz com que muitas espécies cresçam mais do que o normal. A combinação de água fria, altos níveis de oxigênio e poucos predadores cria condições ideais. E as águas-vivas não fogem à regra. Alguns pesquisadores sugerem que certos relatos de objetos desconhecidos sob a água podem, na verdade, ter sido encontros com tentáculos de águas-vivas gigantes. Mas como ninguém vê o corpo inteiro, esses casos acabam desaparecendo nos registros. Para mim, as águas-vivas árticas gigantes são aterrorizantes por um motivo muito simples. Elas não precisam te perseguir. Elas só precisam estar ali. E você é quem nada direto para elas. Número 12. A baleia de bico. A criatura invisível das profundezas. Entre todas as espécies de baleias, as baleias de bico são as mais enigmáticas para a ciência. E as águas ao redor da Groenlândia estão entre os poucos lugares onde elas foram registradas. Essas baleias não se parecem com as que estamos acostumados a ver. Elas têm bicos alongados, corpos esguios e um comportamento extremamente reservado. Mas o que mais intriga é sua impressionante habilidade de mergulho. Algumas espécies conseguem descer a mais de 1.800 metros de profundidade, prender a respiração por mais de 1 hora e voltar à superfície sem deixar qualquer rastro. Muitas das espécies de baleia de bico são conhecidas apenas por carcaças encalhadas. Quase não existem filmagens delas caçando ou interagindo. Quando vivas, são praticamente invisíveis. Essas criaturas usam a ecolocalização para navegar na escuridão total. A profundidades extremas não há luz, só pressão, frio e silêncio. Alguns cientistas acreditam que as baleias de bico vivem em grupos muito pequenos e evitam ativamente ambientes com muito barulho. Inclusive, encalhes em massa já foram associados ao uso de sonar militar, sugerindo que seus sistemas nervosos são extremamente sensíveis. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Há quanto tempo essas baleias vivem no fundo do oceano, longe de qualquer interferência humana? Com isso, encerramos a jornada completa por baixo do gelo da Groenlândia, revelando parte do mistério de um dos lugares mais geopoliticamente importantes do planeta. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!